Deus. E Filipenses 4, ele fala: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Não seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Deus, ele está aqui bem pertinho, igreja. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. O Deus da paz, ele está com você, igreja. Ele vai permanecer com você. Fecha teu olho e ora juntamente comigo. Santo Deus, nós aqui estamos para te agradecer, para te glorificar, para te exaltar, para dizer que só tu és santo, que tu és um Pai de amor, bondoso e misericordioso, Senhor Deus. Ai de nós se não fosse a tua poderosa presença. Ai de nós se não fosse o teu Espírito Santo nos orientando, nos guiando, nos restaurando, estando conosco, nos mostrando o caminho que nós devemos seguir até o céu, Senhor Deus. Que nessa manhã não seja apenas eu mesmo, mas aquela palavra, Senhor Deus, que o Senhor colocou dentro do meu coração, seja o teu Espírito Santo falando através da minha boca. Que cada vez mais eu venha diminuir e que tu venhas a crescer e aparecer, Senhor Deus, nesse lugar. É o que eu quero te pedir e te agradecer desde já pela oportunidade de ministrar a tua palavra na tua casa, Senhor Deus. Amém. A gente, pode sentar, a gente, de fato, a gente vive numa era que é a era da ansiedade, é uma era de comparação. Então, quando a gente abre a nossa rede social, aí a gente vê, nossa, fulano tem cabelo liso, fulano tem cabelo cacheado, nossa, fulano tem um corpo magro, fulano está fora de moda, está gordinho. E a gente começa a se comparar com outras pessoas. A gente vive numa era que tem excesso de informação. Eu nunca vi tanta informação junta e reunida ao mesmo tempo. Eu, no começo, né, logo quando Noemi nasceu, a gente vai procurar algumas informações, porque a maternidade ela não vem com um livrinho de receita bonitinho. Mãe até me disse algumas dicas, mas só que de 30 anos atrás não são as mesmas coisas de hoje em dia. E às vezes a gente vê comparações. Ah, mas eu dei e não morreu e está vivo até hoje, mas não se aplica para hoje. Tem algumas coisas que mudaram por estudos, por tantas outras coisas que já aconteceram. A gente vê também uma era que a gente vive com pressão de resultado. De tudo. De emprego, é pressão de resultado de perder peso, é pressão de resultado de bater uma meta. Não, porque tem que bater essa meta, porque se não bater essa meta vai ter demissão. E a gente vive nessa era, o medo do futuro. Veja, eu algum tempo atrás já estava preocupada com a escola de Noemi. Noemi agora que está com 4 meses, ela ainda nem engatinhou. E a gente vive nessa era. E nunca se falou tanto sobre depressão, crise emocional, esgotamento, medo, insegurança, incerteza. Eu acho que, se a gente abrir, é um dos temas que são mais comentados. E aí, como a gente pode viver em paz num mundo que vive em constante guerra emocional? Como? Que a gente vai conseguir ficar em paz com tanta coisa acontecendo. Aí esses dias já estavam falando de uma nova variante, de um possível surto, de uma nova pandemia do coronavírus. Então, as pessoas, você abre rede social, é só isso. Não, aumenta os casos de dengue, de chikungunya, disso, daquilo. E você abre as notícias é só isso. Da Terceira Guerra Mundial, é só coisa assim. E aí, a gente vai para essa leitura de Filipenses e ela vem na contrapartida. Paulo, ele escreve lá em Filipenses, Paulo está numa condição
não muito favorável. Hoje a gente está aqui livre. Mas Paulo, naquele contexto, ele estava preso. Não tinha conforto. Hoje, para a glória de Deus, a gente tem um ar-condicionado. Estamos aqui num clima climatizado. Paulo escreveu no contexto que ele não tinha garantia nenhuma de liberdade. Você é livre em Cristo Jesus. E mesmo assim, Paulo ele vem no versículo 4 e fala: alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo, alegrem-se. E aí Paulo ele começa a falar mais de alegria do que sofrimento, porque ele estava lá preso, ele podia muito bem ficar se lamentando, ficar na lamúria. E às vezes, nós que somos cristãos, a gente faz a mesma coisa, a gente age da mesma forma. Deus ele tem falado conosco, Deus ele tem provido, Deus ele tem feito, e a gente reclama mais do que agradece. E isso já ensina de cara uma coisa para a gente. Paulo ele vem e fala que a paz ela não depende das circunstâncias. Não dependia da circunstância dele estar preso, não dependia da questão dele estar lá sem conforto, não dependia dele estar preso, dele estar lá sem nenhuma garantia de que ia ser solto. Mas a nossa relação com Deus. Paulo ele tinha relacionamento com Deus. Paulo ele era íntimo de Deus. E aí ele vem e fala, olha, a sua paz não vai depender de dinheiro no bolso. A sua paz não vai depender de um armário cheio. A sua paz vai depender do seu relacionamento com Deus. E aí Paulo ele vem e já traz isso para a gente. E aí a gente seguindo, a gente vai vendo que a igreja de Filipos, ela vivia em constante perseguição. A igreja vivia tendo muitos conflitos internos. A igreja vivia num contexto totalmente de incerteza. E Paulo ele vem, que nem uma receitinha de bolo, e dá uma receita para tratar a questão da ansiedade. E aí, a origem da paz, ela não vem do mundo, ela vem de Deus, unicamente, exclusivamente de Deus. A paz, ela vem do Senhor. Então, se você tem paz no seu coração, as demais coisas elas vão se encaixando, as demais coisas vão, tudo é que nem um quebra-cabeçazinho que vai se encaixando, mas é tudo no tempo certo e tudo no tempo que Deus ele quer. E aí, essa alegria que Paulo ele quer falar, não é uma alegria de noticiário, não é alegria em dinheiro, não é alegria em pessoas. Às vezes, nós estamos depositando a nossa alegria nas pessoas erradas. A gente confia nas pessoas erradas. E também não é nas circunstâncias. É unicamente no Senhor. Alegre-se no Senhor. E aí, o mundo ele vai oferecer para a gente muitas distrações, muitas oportunidades de entretenimento para que a gente consiga ocupar a mente da gente e, de certa forma, vai anestesiar a gente. Né? O Instagram ele tem até um relatóriozinho que ele mostra quantas horas você passa por dia. Quantas horas a gente passa por dia. E aí, muitas vezes, a gente está procurando, nessas distrações, conforto para a nossa alma. Só que, mais uma vez, a alegria ela vem de Deus. Ela não vem de uma rede social. Ela não vem do turbilhão de pensamentos, do turbilhão de coisas que vem ao mesmo tempo. E Deus ele oferece para a gente paz, descanso e segurança. No Senhor você encontra tudo isso. Em que você tem buscado a sua alegria? No Instagram? No saláriozinho do mês? Quando a gente recebe é tão bom, né? O salário da gente. Às vezes dura 5 minutos, às vezes dura alguns minutos. Mas você recebe, graças a Deus. Às vezes não é muito, mas você recebe. E quem não tem? E quem não tem o que receber, que não recebe nenhum provento. E a gente vê, né, a gente vive nesse constante turbilhão de coisas. A ansiedade, ela é combatida com oração, não com controle. Às vezes a gente está preocupado com uma coisa, a gente está ansioso com uma coisa, e a gente ora a Deus e, ao mesmo tempo, a gente quer tomar o poder que é de Deus. Se Deus está no controle, se Deus ele disse, não andeis ansiosos por coisa alguma. Deus ele está dizendo, olha, isso aqui que está te preocupando, isso que está tirando a tua paz, deixa comigo que eu vou resolver. E às vezes a gente tem tirado o controle que é de Deus, e a gente vem e a gente fica mais ansioso. A tendência é que a gente fique mais preocupado, a tendência é que a gente não consiga descansar em Deus.
E aí, a ansiedade ela começa a nascer dentro da gente, do nosso coração, quando a gente tenta controlar aquilo que somente Deus ele consegue resolver. Quando a gente quer prever o amanhã, quando a gente se preocupa muito com o amanhã. Não estou dizendo que é para a gente, não vou me preocupar com o amanhã não, mas é para a gente descansar mais em Deus. E quando a gente confia mais no esforço da gente do que na providência de Deus. Paulo ele fala, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. Oração, súplica, ações de graça. A oração, a sua oração, a nossa oração, ela não muda só a situação, mas ela muda o nosso coração. E aí, você tem reclamado mais ou tem orado mais? O que é que você tem feito mais? O que é que nós estamos fazendo mais? Será que a gente está orando mais ou está reclamando mais? A gente já começa o nosso dia reclamando. A gente já acorda reclamando. A paz de Deus, ela guarda o que a ansiedade ela ataca. A paz de Deus, no versículo 7, guardará o vosso coração e a vossa mente. A ansiedade, ela já ataca, começa logo atacando a mente. E da mente, ela já desce para o coração. A paz de Deus, ela guarda como um soldado. O soldado, ele sempre fica lá de sentinela, né? Se a gente for lá no quartel, a gente vai estar sempre vendo que o soldado está sempre lá no seu posto, lá de sentinela, faça chuva, está caindo o maior temporal. Mas o guarda está lá, encostadinho, mas está lá. Vai tentar invadir o quartel para ver se o soldado não vai atirar? Ele vai estar lá no seu posto. Ele protege e ele vigia. Será que nós estamos protegendo o nosso coração? Nós estamos blindando a nossa mente? E isso nos leva a mais um ponto. Não é a ausência do problema. Quem é aqui na igreja que não tem problema? Quem não tiver problema pode levantar a mão. Tem alguém que não tem problema? Só Sara está dizendo ali que não tem problema não. E aí, não é a ausência do problema, igreja. É a presença de Deus no meio do problema.